No nosso sistema, portanto, atual, pegando o gancho do final do vídeo anterior, nós criamos no nosso sistema de tutelas provisórias duas grandes espécies de tutelas provisórias. E essas duas espécies de tutelas provisórias retratam essas duas situações que eu narrei para vocês. Uma tutela com natureza claramente cautelar, que visa a proteger o direito enquanto a decisão provisória, a decisão definitiva não vem, quase que como se eu não pudesse mexer no tempo, eu mexo pelo menos na proteção. Já que eu não posso mover o tempo, andar mais rápido, eu não posso eliminar as garantias processuais que demandam tempo, eu pelo menos crio situações de proteção, para que quando a decisão definitiva vier, esse direito ainda exista, esse direito ainda seja fruível, ainda seja protegível e, portanto, não perca a sua natureza. E, de outro lado, uma tutela de natureza satisfativa, que antecipe, por algumas hipóteses, com alguns requisitos, a própria tutela definitiva. Portanto, eu mexo como eu não posso mexer no tempo, eu inverto o ônus do tempo e dou àquele que merece aparentemente o direito, eu já lhe dou o direito. E já dou a ele o direito de usufruir do direito, ainda que eu nem tenha reconhecido o direito dele. Portanto, nós temos claramente essas duas espécies de tutelas provisórias, uma de natureza cautelar, protetiva, e outra de natureza satisfativa, de antecipar os efeitos de uma tutela definitiva. Tá bom? De qualquer forma, a gente consegue vislumbrar nas duas espécies pontos muito claramente análogos. O primeiro é que elas são fruto de uma cognição sumária, ou seja, elas são fruto de uma análise superficial. Elas são fruto de alguma coisa que o juiz faz de imediato, sem se alongar, sem se aprofundar. A sumariedade, portanto, da cognição é uma característica de todas as tutelas. A outra é a provisoriedade. São tutelas provisórias, ou seja, elas demandam a vinda a uma definitividade que virá depois. A outra analogia, exceto nas tutelas de evidência, onde a certeza do direito faz com que isso seja um fenômeno importante, há os dois requisitos para que a sua concessão se dê. Portanto, essa cognição sumária que o juiz fará para analisar a possibilidade de concessão das tutelas, salvo no caso da tutela de evidência, são os requisitos do periculum in mora e do fumus moniuris. Há de estar presente o risco de que o direito de que o direito pereça, de que o direito se destrua, e também a possibilidade real de que aquele argumento, aquela tese, aquela pretensão possa vir a ser reconhecida. Isso são pontos claramente de encontro dessas tutelas, né? Então, serão procedimentos que, com base numa cognição superficial, em busca do periculo, em busca do fumus, concedam provisoriamente algum direito, até que eventualmente se tornem um dia definitivo, certo? Nós vamos dividir as tutelas como faz o Código. O artigo 294 estabelece dois grandes tipos de tutelas provisórias: as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. E as tutelas de urgência também se dividem em dois tipos: as tutelas de natureza cautelar protetiva e as tutelas de natureza antecipada ou satisfativa. E cada uma delas se subdividirá numa modalidade antecedente, ou seja, antes de uma ação, ou incidente, no curso de uma ação. Então, é essa divisão que nós faremos: as tutelas de urgência e de evidência, os dois grandes grupos. E dentro da tutela de urgência, as tutelas cautelares e as tutelas satisfativas. E dentro dessas duas, as tutelas de urgência cautelar antecedente ou incidente, e as tutelas de urgência satisfativa antecedente ou incidente. Tá bom? A gente volta a conversar. Um abraço.